lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornardes juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus aos que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do mundo, ou herdeiro do reino que ele prometeu aos que o amam? Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui, meus amados irmãos. Meus queridos, eu estava aqui. Muita atenção, a gente começa assim a analisar para poder comentar. Quero isso dizer que eu não estou focando diretamente a ninguém, mas vou apenas apresentar o texto, louvado seja o nome do Senhor, e aplicar de acordo com a realidade. E cada um de nós somos juízes de nós mesmos e vamos com certeza saber quando a palavra fala conosco, se porventura ela fala com todos. Como já diz, as coisas que eu digo, digo-as a todos. Às vezes não está se aplicando a mim, ou não pode não estar se aplicando a você, mas de uma forma geral serve para a nossa prevenção. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, meus amados irmãos, eles falam sobre acepção de pessoas. O apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, se converteu praticamente, assim dizer, após Jesus haver ressuscitado. E ele, como os demais apóstolos, como as demais pessoas que de fato escreveram as igrejas, escreveu esta carta. E entre vários outros assuntos, ele fala com respeito à questão de acepção de pessoas, para que nós tenhamos cuidado em não praticar. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele vai falando aqui, meus irmãos, aí ele vai, versículo 2, se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com vestes, com anel de ouro nos dedos, em traje de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, né, ou maltrapilho, ou mal arrumado, e tratardes com diferença o que tem os trajes de luxo, e lhe disser de tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disser ao outro, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui debaixo do estrado dos meus pés, não fizeste distinção entre vós mesmos? Ele vai falando. E eu fiquei meditando, meu Deus, como é que pode ser assim? Mas é verdade, nós temos que ter cuidado para nós não fazermos acepção de pessoas. Ele estava aqui falando. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico analisando, às vezes, no decorrer da nossa vida, no decorrer da nossa fé, pode acontecer da gente fazer assim. Pode acontecer de eu fazer assim, de alguém fazer assim. E por conta de alguém não ter tanta, vocês observam aqui, que essa pessoa ele entrou na sinagoga, mas só que aqui ele dá um exemplo. Ele não tinha, o primeiro tinha anel de ouro, o primeiro tinha trajes de luxo, se vestia muito bem, e alguém destaca ele, assenta-te aqui em um lugar de honra. O outro não tinha tanta condição, era pobre, e ele já na verdade já colocou ele no lugar inferior, de lugar de menor destaque. Ou então ainda pior a segunda frase, quando ele diz assim, para que ele fique mais ali, debaixo ali dos seus pés, ou como que em um lugar inferior. E na verdade nós, como corpo de Cristo, nós devemos sempre valorizarmos todos de igual modo. Eu fico observando o nosso Senhor Jesus Cristo, ele morreu por nós. Ele morreu pelo pobre, morreu pelo cego, morreu pelo aleijado, morreu pelo lunático,
morreu pelo deficiente em todos os sentidos. Ele amou sem distinção. Aleluia! Ele amou sem diferença. Porque Deus sabe que essa diferença só existe aqui na terra. No céu todo mundo é perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, Ele é honrado e glorificado, mesmo assim, porque Ele chegou a dizer certa vez, quem foi que fez o mudo? Quem foi que fez o surdo? Aleluia, não foi o Senhor que permitiu ele existir? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele é glorificado, aleluia, em todas essas coisas, louvado seja o nome do Senhor, e Ele nos estimula a não fazermos acepção de pessoas. Nós temos uma grande tendência, geralmente se a pessoa chega a fazer dessa forma, ele vai excluir alguém. E essa pessoa, ao ser excluído, ele vai ser ofendido, com certeza, por ele achar que ele não vai ter o valor que ele deve ter. E a igreja de Deus, que o amor de Deus está derramado em seu coração, ela não pode excluir ninguém. Aleluia, porque a Bíblia diz que o amor tudo crê, tudo suporta, o amor não se porta com indecência, o amor ele não se irrita, não suspeita mal. Aleluia, de sorte que quem não ama não conhece a Deus. E quando você ama alguém, você não exclui aquela pessoa que você ama. Você pode prestar atenção, todas as pessoas que você ama, você valoriza. Todas as pessoas que você ama estão em destaque na sua vida. Todas as pessoas que você ama, você quer o seu bem. E ainda tem aquele ditado, quando a gente ama alguém, até os defeitos a gente tira. Às vezes ninguém quer nem que a pessoa chegue a falar daquela pessoa quando alguém ama alguém. Então, meus amados irmãos, é isso que o apóstolo Tiago, ele chega a falar ali para os irmãos, e também de uma certa forma, ele vai aqui no decorrer do texto, ele vai aplicando e dizendo que a acepção de pessoa, quem faz a acepção de pessoa, está colocando, ele coloca no mesmo nível de quem comete o homicídio e de quem também comete o adultério. Pois ele chega a dizer que se porventura alguém não mata, ou melhor, ele não mata, mas adultera, de qualquer forma está cometendo um crime e vai ser punido. Assim também como quem está fazendo acepção de pessoas. É um pecado, e o pecado, irmão, eu não posso escolher, ou melhor, eu não posso escolher a que mandamento eu desobedecer de Deus. Eu tenho que me enquadrar em todos os mandamentos de Deus para que eu não seja arguido como transgressor. Porque se o assassinato ele pode me levar à condenação, se eu não me arrepender de me converter, a acepção de pessoas também vai fazer com que eu seja julgado por Deus e esteja sendo transgressor também da mesma forma. Às vezes, para nós, a gente classifica alguns erros maiores do que outros. Mas aqui eu observo, na leitura do texto, que ele coloca tudo ao pé de igualdade. Porque a distinção, a acepção, ela vai fazer também com que eu possa, quem sabe, se eu praticar isso, matar alguém também. Então, meus amados irmãos, vocês podem prestar atenção, você não quer nenhum filho seu excluído de nada. É ou não é verdade? E às vezes, se a gente souber, a gente fica até indignado, se a gente souber, rapaz, fulano de tal, fazer desse jeito com teu filho, às vezes a gente fica indignado, rapaz, é mesmo que fazer comigo. E tem gente que diz assim, rapaz, se fizer com meu filho, faz mesmo comigo, bate mesmo na minha cara. Não bate na cara do meu filho, se tu bater na minha cara, eu fico mais satisfeito. Porque às vezes eu acho isso até um exagero, assim, um pouquinho, é bom que a gente, né? Mas eu quero dizer, só para você ver. E às vezes tem pessoas que fazem acepção, eu quero agora falar de uma outra forma, do filho. Ou tipo assim, às vezes eu escolho algumas pessoas, né, que eu supervalorizo e que eu trato muito bem. Mas às vezes eu posso, uma comparação, vamos dizer, a minha família, minhas duas filhas, uma comparação, eu trato muito bem e aí eu não digo nada de mal com elas, mas às vezes as filhas de alguém eu já posso pensar. Eu já não me importo da mesma forma. Às vezes as pessoas criticam fortemente alguém, ou diz coisas fortemente com a família de alguém. Glória! Glória! Mas com os filhos dele não diz. Quer o bem da família dele, mas não quer o bem da família dos outros. Não tem coragem de xingar os filhos dele, mas xinga os filhos dos outros. Fazendo acepção de pessoas, todos nós somos filhos de Deus.
Aleluia! Nós temos que amar todos. Nós não sabemos quem é que Deus vai levantar no futuro. Nós não sabemos quem é que Deus vai levantar, aleluia, para estar às vezes na nossa frente, às vezes como dirigente, auxiliar, pastores, dirigente do ciclo de oração, pessoas às vezes as mais improváveis que você nem imagina. E às vezes nós somos tendenciosos a fazer acepção de pessoas e às vezes até a condenar, dizer, tu não vai para lugar nenhum, tu não vai ser nada. E geralmente isso a gente fala com os outros, porque com a gente está todo tempo ajeitando. Mas o nosso Deus, Ele é o justo juiz. Glória! Aleluia! Ele é justo juiz. Ele não aceita suborno, nem aceita presente para fazer a vontade de ninguém. Aleluia! Deus está sempre medindo as nossas ações. Deus está sempre provando as nossas, às vezes, palavras e atitudes. Meus amados irmãos, se nós soubermos mesmo, nós voltarmos na cabeça mesmo, a gente teria muito cuidado na hora de falar e de julgar e na hora de dizer qualquer palavra. Porque Deus, primeiro, Ele me avalia, louvado seja o nome do Senhor. Ele nos avalia a cada dia. Tem hora que a gente pensa que está abafando e o Senhor, olha, não está assim também não. Então, queridos irmãos, para que nós possamos manter a unidade, nós temos que continuar unidos em Cristo, amando uns aos outros, praticando a palavra de Deus, o amor ao próximo, ajudando as pessoas, sendo compassivos, compreendendo, amando. E é por isso que a Bíblia diz, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Às vezes a gente faz tudo o contrário disso aqui. Fazei bem ao que vos faz mal, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para poder destruir toda a nossa estrutura de orgulho que a gente tem. Para ver se nós, na verdade, nos enquadramos, porque Deus suporta-nos. Meus amados irmãos, nós já demos trabalho para Deus um dia, que acolá ainda damos. Para que nós possamos nos converter a cada dia. Coisa boa, irmão, é a gente se converter. Converter, se adaptar ao que a Bíblia diz. Olharmos para a Escritura e dizermos, eu tenho que praticar esta palavra, eu tenho que viver esta palavra. Jesus, me ajuda a viver esta palavra. Irmão, porque tem hora que a gente quer que as pessoas pratiquem a palavra, mas às vezes a gente não entende que a gente também está no mesmo pacote, a gente tem que ler, tem que praticar a palavra, tem que se submeter a Deus, para que as pessoas tenham referência de verdade, referência de justiça, referência em santidade. E é tudo que o inimigo das nossas almas não quer que a gente desenvolva. Mas, em nome de Jesus Cristo, a igreja de Deus, comprada com o sangue de Jesus, vai pedir e vai continuar procurando fazer a sua parte. Aleluia. Eu quero dizer para você, meus amados irmãos, eu não estou falando isso aqui como quem é professor dessas coisas. Estou falando isso aqui como quem procura praticar isso, tendo a certeza que é da vontade de Deus que eu faça. Estou fazendo, procurando fazer, e é meu dever, assim como o seu também. Essas coisas é para me olhar para mim e eu praticar. É para você olhar para você e praticar. Não é para apontar para ninguém, porque não tem condição de apontar. Porque todos somos falhos e aqui acolá falhamos. Para que não haja contenda, cada um se coloque na posição de praticante, de herdeiro de Deus, de pessoas, assumindo a responsabilidade e pedindo a graça de Deus, para que o bom cheiro de Cristo venha a ser percebido em nossas vidas. Para que a sociedade possa ter referência ainda e dizer, ainda há uma serva de Deus na terra, ainda há homem de Deus na terra, ainda há mulher de Deus na terra. Aleluia. Glória a Deus. Vocês observam que aqui ele fala de riqueza. Às vezes a gente não sabe quem é rico, nem quem é pobre.
Materialmente falando, às vezes é fácil saber, mas diante de Deus não é tão simples de saber. Deus chegou para um anjo de uma das igrejas em Apocalipse, que era rico, disse que ele era pobre, cego, miserável, nu. Chegou para outro que estava na pobreza e disse que ele era rico. E quem sabe fazer o diagnóstico disso é Deus. Eu quero dizer para você que nós aqui, por uma parte, nós somos ricos, mais do que qualquer outra pessoa não crente, porque Deus nos enriqueceu através de Cristo, nos deu a vida eterna. Seu Espírito habita em nós. O Espírito Santo é a certeza de que nós somos salvos. É a certeza de que Deus cumprirá o restante das suas promessas. Ele fala conosco, Ele pode nos dirigir. Nós, sem Deus, não somos nada, não temos paz, não temos alegria, não conheceríamos ao Senhor, Rei da Glória. É tanta riqueza espiritualmente falando, graça, que nós não teríamos nem onde botar Deus. Isso é percebido por aqueles que são transformados, que já foram transformados pelo Espírito, que sabem de onde saíram e onde estão. E a Bíblia diz que Deus destinou esse povo que teme a Deus, para serem ricos na fé e herdeiros do reino que está preparado para aqueles que o amam. Você é rico, eu sou rico. E a nossa riqueza não está baseada em quantidade de reais que nós temos. A nossa riqueza está baseada na nossa filiação com Deus. A nossa riqueza está baseada em nosso nome já está escrito no livro da vida. A nossa riqueza já está garantida, aleluia, por Deus. E por tudo que Ele é, e por tudo que Ele representa. Louvado seja o nome do Senhor. De sorte, se você ganha só R$500 por mês, se você é salvo, você é rico. E toda a riqueza do mundo, aleluia, não pode comparar a riqueza material, a riqueza que você já tem em Cristo. Aleluia, você pode, na verdade, estar sobre qualquer situação, até doente, mas o que vale dizer, o que vale é a palavra de Deus, que diz que você é. Que você é. E se Deus diz, Deus se garante. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu queria pedir licença, pastor, para me fazer uma oração, que eu lembrei. Aleluia. Eu gostaria que nós ficássemos de pé. Eu quero dizer para você, olha, um dia eu participei, estava com os jovens.